Literalmente, você está esperando morrer. Não me incomoda. É algo que aceitei há muito tempo. Depois de quase 18 anos aguardando no sistema mais severo do estado do Texas, Ramiro Gonzalez finalmente se viu frente a frente com as consequências definitivas de suas escolhas. Seu nome passou a ocupar um lugar sombrio na história penal norte-americana, associado a um caso que ultrapassou o choque inicial do crime e passou a levantar questionamentos profundos sobre culpa, responsabilidade, trauma e até os limites do próprio sistema de justiça. Tudo começou no início de 2001, em uma noite que parecia comum para a maioria das pessoas, mas que se transformaria em um marco irreversível. Naquele período, os Estados Unidos ainda comentavam a recente posse de George W. Bush, ocorrida poucos dias antes, e o clima político dominava conversas em lares e noticiários. Enquanto isso, longe dos grandes centros urbanos, a vida seguia em ritmo lento no interior do Texas. Em Bandera County, uma região rural próxima a San Antônio, o inverno trazia noites frias, estradas escuras e uma sensação de isolamento quase absoluto. Foi nesse cenário que Bridget Tovsen, então com apenas 18 anos, passou aquela tarde sozinha em sua casa simples, cercada por campos abertos. Seu namorado, Joe Leal, havia saído para trabalhar, como fazia em quase todos os domingos. Bridget era conhecida por sua personalidade afetuosa e calorosa. Segundo relatos da própria mãe, ela tinha o hábito de abraçar todos ao redor, deixando uma impressão de leveza por onde passava. Aquela noite parecia tranquila. Talvez estivesse ouvindo música, lendo ou apenas se protegendo do frio dentro de casa, sem imaginar que sua rotina estava prestes a ser interrompida de forma irreversível. A poucos quilômetros dali, outro jovem da mesma idade enfrentava aquela noite de forma completamente diferente. Ramiro Gonzalez havia crescido em um ambiente marcado por isolamento, negligência e uma sucessão de experiências traumáticas. Desde cedo, sua vida foi atravessada por episódios de abandono, contato precoce com substâncias ilícitas e violência dentro do próprio núcleo familiar. Naquele domingo, ele estava a horas sob efeito de cocaína. Sua mente girava em torno de uma única obsessão: conseguir mais. Dominado pela urgência e pela impulsividade, Ramiro pegou o telefone e ligou para a casa de Joe Leal, seu fornecedor. Quem atendeu não foi Joe, mas Bridget. Ela informou, de forma simples, que o namorado não estava. A ligação durou poucos segundos, mas foi suficiente para que uma decisão extrema fosse tomada. Ramiro sabia onde Joe morava, sabia que ali costumava haver drogas e agora tinha certeza de que Bridget estava sozinha. Pouco tempo depois, ele entrou em sua caminhonete e seguiu rumo à residência, convencido de que poderia entrar rapidamente, pegar o que queria e sair sem ser notado. Já era noite quando ele chegou. Bateu à porta e Bridget abriu, provavelmente acreditando que fosse alguém conhecido. O que se seguiu foi um colapso total de qualquer plano racional. Ramiro forçou a entrada, movido por uma energia desordenada, vasculhando gavetas, armários e móveis à procura do que desejava. Não encontrou drogas, apenas dinheiro. Foi então que Bridget tentou ligar para Joe, um gesto simples, mas que desencadeou uma reação imediata. Ramiro perdeu o controle, empurrou-a, amarrou suas mãos e pés e percebeu que já não havia como voltar atrás. Ela o reconhecia. Sabia quem ele era. Em meio ao pânico, Bridget foi colocada à força na caminhonete. O frio da noite envolvia a estrada enquanto o veículo se afastava da casa. Durante o trajeto, ela chorou, implorou, ofereceu dinheiro e qualquer tipo de ajuda na tentativa desesperada de sobreviver. Ramiro a levou até uma área remota, próxima ao rancho onde havia sido criado, um lugar isolado, coberto por árvores densas e distante de qualquer socorro. Ali, ele tentou preparar uma arma longa. Bridget implorou novamente, pediu pela própria vida, prometeu qualquer coisa. Por um breve instante, pareceu haver uma hesitação. Ele descarregou a arma e a colocou novamente na caminhonete. Mas aquele momento não significou alívio. O que veio depois aprofundou ainda mais o horror. Confuso, dominado pela adrenalina e pelo efeito das substâncias, Ramiro voltou a conduzi-la para dentro da área isolada. Desta vez, não houve pausa. Um disparo ecoou entre as árvores, abafado pelo vento frio da noite. Foi ali que Bridget Tovsen perdeu a vida, aos 18 anos. Seu corpo foi deixado entre a vegetação, enquanto Ramiro retornava ao rancho e tentava agir como se nada tivesse acontecido. Horas depois, já de madrugada, Joe Leal chegou em casa e percebeu algo errado. O carro de Bridget estava no local, seus pertences também, mas ela não estava. A polícia foi acionada e o desaparecimento foi oficialmente registrado.
O que se seguiu foi um longo período de incerteza. Sem testemunhas, sem pistas concretas e sem um corpo, a investigação ficou estagnada. Para a família Tovsen, cada dia era uma tortura emocional. A mãe de Bridget relataria mais tarde que a ausência de respostas era mais dolorosa do que qualquer outra coisa. Enquanto isso, Ramiro continuava vivendo à margem, mantendo o consumo de drogas e, segundo admitiria posteriormente, retornando com frequência ao local onde havia deixado o corpo. Em registros feitos já sob custódia, escreveu de forma perturbadora sobre uma obsessão por corpos sem vida. Meses depois, ele voltaria a cometer outro crime grave. Dessa vez, uma mulher adulta conseguiu escapar e identificá-lo, levando à sua prisão. Condenado à prisão perpétua, Ramiro tinha apenas 19 anos quando algo inesperado aconteceu. Ele decidiu falar. Durante o período em que aguardava a transferência, pediu para conversar com o xerife responsável e afirmou saber exatamente onde estava o corpo de Bridget Tovsen. Inicialmente desacreditado, insistiu até convencer as autoridades a acompanhá-lo. O caminho levou novamente ao rancho familiar. Ao longo do trajeto, descreveu detalhes precisos, objetos pessoais, a posição da vítima e o local exato. Pouco depois, restos mortais foram encontrados, junto com os itens mencionados. Não havia mais dúvidas. A confissão completa veio em seguida. Sem tentar dividir a culpa, Ramiro assumiu sozinho a responsabilidade. A descoberta trouxe alívio e dor à família, que finalmente pôde encerrar o período de incerteza. Mas a história estava longe de terminar. O julgamento revelou uma trajetória marcada por traumas profundos, negligência extrema e falhas sucessivas de proteção. Especialistas detalharam uma infância permeada por abusos, exposição precoce a substâncias e ausência total de suporte emocional. Ainda assim, a acusação apresentou outro lado, o de um jovem que, apesar de tudo, sabia distinguir certo e errado e representava risco contínuo à sociedade. Testemunhos técnicos sustentaram a ideia de que, mesmo encarcerado, ele permaneceria perigoso. O júri deliberou por poucos minutos antes de tomar sua decisão. Em setembro de 2006, Ramiro Félix González recebeu a sentença máxima prevista pela lei do Texas. Aquele veredicto não apenas selou seu destino, mas também transformou seu nome em símbolo de um dos casos mais impactantes já registrados no sistema penal do Estado. Após a sentença máxima ser proferida em setembro de 2006, Ramiro González foi transferido para a unidade Polunsky, em Livingston, no Texas. Foi ali que começou uma rotina completamente diferente de tudo que havia vivido até então. Um ambiente isolado, silencioso e rígido, reservado apenas para pessoas que aguardam a aplicação da punição mais severa prevista pela lei estadual. Ele permaneceria naquele local por 18 anos, um período marcado por espera constante, incerteza e uma sucessão quase interminável de tentativas legais para reverter o desfecho do seu caso. Durante esse tempo, sua equipe jurídica moveu inúmeros recursos. Entre o final da década de 2000 e meados da década seguinte, foram protocoladas apelações diretas, pedidos de revisão em instâncias estaduais e federais e questionamentos sobre pontos específicos do julgamento original. Um dos principais argumentos girava em torno do critério de periculosidade futura, exigência exclusiva do Texas para autorizar a pena máxima. A defesa sustentava que essa avaliação havia sido construída com base em teorias comportamentais hoje amplamente contestadas pela ciência moderna. Além disso, afirmavam que os jurados não tiveram acesso a um retrato completo da infância profundamente traumática de González, nem do impacto psicológico e emocional acumulado ao longo de anos de negligência, abusos e exposição precoce a substâncias. Apesar da insistência, todas as tentativas foram negadas. As cortes entenderam que, mesmo que certos laudos pudessem ser debatidos, o conjunto probatório apresentado no processo original era suficiente para sustentar o veredicto. Em 2016, chegou a ser marcada a primeira data para o cumprimento da sentença, mas uma análise jurídica posterior suspendeu o procedimento pouco antes de ser levado adiante. Ainda assim, o tempo continuava avançando, e cada nova decisão aproximava González do fim do caminho legal. Ele seguiu apresentando pedidos de revisão, laudos psicológicos atualizados, alegações de falhas processuais e questionamentos sobre garantias constitucionais. Nada alterou o rumo do caso. Paralelamente a isso, algo inesperado começou a acontecer dentro da prisão. Ao longo dos anos, González passou por uma transformação profunda em sua rotina diária. Voltou-se intensamente ao estudo religioso, dedicando horas à leitura, reflexão e aprendizado, chegando a concluir um curso equivalente a uma graduação em teologia. Com o tempo, passou a atuar como coordenador de um programa espiritual dentro do próprio corredor onde estava detido.
Oferecia apoio religioso a outros presos, organizava encontros de reflexão e passou a ser descrito por funcionários do presídio como alguém disciplinado, respeitoso e comprometido com uma vida de introspecção. Adotou práticas como meditação, exercícios respiratórios, mudanças alimentares e um estilo de vida mais regrado. Escreveu cartas à família Tofsen reconhecendo, sem justificativas ou tentativas de minimizar, a extensão do sofrimento que havia causado. Em 2021, um novo elemento reacendeu o debate. O mesmo especialista que havia testemunhado contra González no julgamento de 2006 realizou uma reavaliação e declarou que, na sua análise atual, ele já não representava risco futuro. Esse parecer impulsionou novos pedidos formais de reconsideração, mas novamente o sistema não acolheu os argumentos. Em 2024, o Estado emitiu uma nova ordem para cumprimento da sentença. Pouco depois, a junta responsável por indultos e comutações rejeitou qualquer alteração no veredicto. Dias mais tarde, a instância máxima do país recusou analisar os últimos recursos apresentados. A data ficou oficialmente definida. O encerramento se aproximava. O procedimento foi realizado em uma unidade prisional diferente, em Huntsville, no Texas, em uma data carregada de simbolismo, o aniversário de 42 anos de Bridget Tofsen, a jovem cuja vida havia sido interrompida décadas antes. González havia passado 18 anos aguardando esse momento. Todo o protocolo seguiu as normas estabelecidas pelo Estado. Ele foi transportado em um veículo fechado, sem visão do exterior, impossibilitando qualquer contato visual com o mundo fora dos muros durante o trajeto final. Na sala destinada ao procedimento estavam presentes familiares de Bridget, incluindo sua mãe e seu irmão, além de uma líder religiosa que acompanhava González nos últimos anos. O método aplicado foi o previsto pela legislação estadual, utilizando uma substância sedativa administrada por via intravenosa. Desde o início da década passada, o Texas não autoriza pedidos especiais relacionados à última refeição, portanto não houve registro desse tipo. Quando teve a oportunidade de falar, González direcionou suas palavras à família Tofsen. Disse que sentia muito, que não conseguia expressar em palavras a dimensão do dano causado e reconheceu que havia retirado algo que jamais poderia ser devolvido. Afirmou que passou os anos seguintes tentando viver de forma responsável, assumindo suas ações e refletindo diariamente sobre elas. Também agradeceu às pessoas que o acompanharam ao longo do período de encarceramento. Após encerrar suas palavras, sinalizou que estava pronto. Pouco tempo depois, o sedativo começou a ser administrado. No início da noite, Ramiro Félix González, então com 41 anos, foi oficialmente declarado morto. As reações não demoraram. Para Patrícia Tofsen, mãe de Bridget, a coincidência da data teve um significado especial. Ela declarou que havia algo reconfortante no fato de o encerramento ocorrer no mesmo dia em que sua filha nasceu. Ao mesmo tempo, deixou claro que não aceitava o pedido de desculpas. Seu filho, David, afirmou que o desfecho trouxe um pouco de alívio, embora reconhecesse que se tratava de um dia profundamente triste. O caso foi uma das poucas aplicações desse tipo no Texas naquele ano e ganhou repercussão nacional. A história de Ramiro González deixa no ar uma questão difícil de ignorar. Pessoas nascem más ou são moldadas por circunstâncias extremas. Seu percurso mostra como abandono, trauma e dependência podem empurrar alguém para escolhas devastadoras. Mas também levanta um debate desconfortável. Alguém pode mudar a ponto de já não ser a mesma pessoa que cometeu o crime? Após quase 2 décadas, agentes penitenciários, líderes religiosos e até o especialista que sustentou sua condenação afirmavam que ele havia se transformado profundamente. O estado do Texas decidiu que isso não era relevante. Para muitos, o que importa é quem González foi em 2001 e o dano irreversível causado naquela noite. Para outros, sua trajetória posterior sugere que a punição foi aplicada a alguém muito diferente daquele jovem que puxou o gatilho. Justiça foi feita. Essa resposta, no fim das contas, fica por sua conta. Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal e continue acompanhando outros casos como este. Isso foi a sentença final.